Primeira Epístola de João. Primeira Epístola do Apóstolo João, um dos livros do Novo Testamento da Bíblia. O objetivo de João ao escrever era expor a heresia dos falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros crentes. João declara ter escrito para dar garantia da vida eterna àqueles que creem no nome do Filho de Deus. As três epístolas fazem parte do Novo Testamento, apesar do autor não se identificar diretamente. Alguns pais da igreja, entre eles Clemente e Alexandria, Orígenes e Tertuliano, nomearam João como autor. João afirmou que seu propósito ao escrever esse livro era persuadir outras pessoas a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Assim, as primeiras cartas foram escritas com um material chamado de papiro, um tipo de papel feito com uma planta chamada papiro e que serviu de suporte para as pessoas escreverem e enviar mensagens muitos anos antes da existência da Bíblia, ou seja, 3.000 anos antes de Jesus nascer. Primeira João. Segunda Epístola de João. É o 24º livro do Novo Testamento da Bíblia. A segunda epístola de João foi escrita à senhora eleita e aos seus filhos. Não se sabe se João estava usando linguagem figurativa para se referir à sua própria família, a outro grupo específico de pessoas ou à igreja coletivamente. Segunda João. Terceira Epístola de João. Nessa epístola, Jesus diz a Nicodemo que os homens devem nascer de novo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para salvar os homens. A terceira epístola de João foi escrita para Gaio, um membro fiel da igreja a quem João elogiou por ter demonstrado devoção altruísta à causa de Cristo, pois havia providenciado abrigo para servos viajantes de Deus. O objetivo da carta é encorajar e fortalecer Gaio e adverti-lo contra Diótrefes, que se recusava a cooperar com o autor da carta. A literatura da igreja dos primeiros séculos não mencionada, essa epístola sendo que a primeira referência que aparece apenas em meados do século III. As três epístolas teriam sido escritas nos anos finais da vida de João por volta de 80 e 95 depois de Cristo. A tradição sustenta que João deixou a Palestina para viver em Éfeso. Se esse for o caso, é possível que ele tenha escrito a carta em Éfeso por volta de 70 a 100 depois de Cristo. João Evangelista foi um dos 12 apóstolos de Cristo. O mais jovem deles, junto com seu irmão Tiago, foi convidado a seguir Jesus em suas peregrinações. É o autor do quarto e último evangelho canônico pertencente ao Novo Testamento, o Evangelho segundo João, e também as três epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João. Não façais da casa de meu pai casa de venda. Epístola de Judas, geralmente referida apenas como Judas. É o 26º e penúltimo livro do Novo Testamento da Bíblia. Não sei se você percebeu, mas eu falei o penúltimo livro do Novo Testamento, ou seja, estamos chegando ao final desses vídeos. Agradeço por você ter chegado até aqui. Se inscreve no canal, dá o seu like e aciona o sino. No YouTube, eu tenho certeza que te avisa dos próximos vídeos novos que virão. Judas Iscariote foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo os evangelhos canônicos, Judas foi o traidor que vendeu Jesus aos soldados romanos por 30 moedas de prata. Judas deu um beijo em Jesus para identificá-lo aos guardas que o procuravam. Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados pelo Deus Pai e preservados por Jesus Cristo,
misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados, diz 1 Judas. A Epístola Universal de Judas descreve a força apostatas que se haviam introduzido na igreja primitiva. Ao estudar essa epístola, os alunos podem aprender a identificar aqueles que desejam desviar os discípulos de Jesus Cristo da fé. Também poderão sentir a importância de se batalhar pela fé e de permanecer fiéis. Era filho de Alfeu e de Maria Cleófas, parentes de Jesus. Seu pai era irmão de São José e sua mãe, prima irmã de Maria. Portanto, Judas Tadeu era primo irmão de Jesus, e o seu irmão Tiago, chamado o Menor, tornou-se discípulo com ele. Judas. Mestre. Assim traz o Filho do Homem, com um beijo.